Existe uma narrativa no Antigo Testamento que, para ser franco com você, considero a mais inquietante de toda a Bíblia e que poderia igualmente ser considerada inadequada para menores de idade. Assim, antes de visualizar este vídeo, quero garantir que você compreenda que este conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode desencadear algum tipo de trauma relacionado ao seu passado. A história em questão está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitas pessoas conheçam o capítulo 19, nem todos exploram o desdobramento total da história. Acredito que há diversas lições cruciais que tanto você quanto eu precisamos extrair de uma narrativa tão perturbadora. Inicialmente, compartilharei a história de maneira dramática antes de analisar as lições que identifico. Acompanhe-me em Juízes, capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1, nos dias em que não havia monarca em Israel, um levita que residia numa região remota do território montanhoso de Efraim adquiriu uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. É importante compreender. Temos um homem levita habitando na porção norte de Israel, e ele toma essa mulher para ser sua concubina ou esposa, conforme sua preferência, enquanto ela reside no sul, em Belém. Continuemos com a narrativa. Ela foi infiel a ele e partiu para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde permaneceu por 4 meses. Traída, ela retornou à casa de seu pai em Belém. A história prossegue. Basicamente, esse levita deseja recuperar sua esposa, então viaja do norte, do território montanhoso de Efraim, até o sul, em Belém, para buscar essa mulher e reconciliar-se com ela. Ao chegar lá, o pai dela demonstra grande hospitalidade. Em várias ocasiões, o homem insiste em partir, pedindo que lhe entreguem sua esposa para que possa retornar para casa. Contudo, o pai insiste em que ele permaneça por mais uma noite. A cena se repete por vários dias, até que, finalmente, o homem diz: com todo o respeito, agradeço pela sua hospitalidade, mas preciso ir, é hora de voltar para casa. Ele parte finalmente de volta para casa, e é neste ponto que toda a tragédia se desenrola. O homem está com sua concubina viajando de Belém, no sul de Israel, para o norte, em Efraim. Eles se encontravam perto de Jebus, e o dia estava quase findando. O servo sugere ao seu mestre: por que não paramos nesta cidade jebusita e passamos a noite aqui? No entanto, seu mestre responde: não vamos parar em uma cidade estrangeira onde não há israelitas, continuemos até Geá. O servo propõe: vamos tentar alcançar um desses lugares e passar a noite em Geá ou Ramá. Dessa forma, continuam a jornada, e o sol se põe à medida que se aproximam de Geá em Benjamim. Ao chegarem lá, para surpresa deles, ninguém está disposto a recebê-los em suas residências. A hospitalidade era uma prática significativa na cultura israelita. No final da noite, um homem idoso surge na praça e indaga: por que ainda estão aqui? Alguém os acolheu em sua casa? Eles respondem: não, ninguém nos acolheu. O homem idoso diz então: bem, vocês podem ficar comigo esta noite. O levita responde: ótimo, apenas quero informar que não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se puder nos fornecer um travesseiro, será suficiente. O homem idoso assegura: sem problemas, vocês podem ficar conosco, estamos bem. Assim, o levita, seu servo e sua concubina passam a noite na casa desse homem em Geá. E então, acontece algo inimaginável. Enquanto estavam desfrutando, subitamente, homens malignos da cidade cercam a casa e batem à porta. Exigem do proprietário da casa, o homem idoso, que entregue o homem que veio à sua casa para que possam ter relações sexuais com ele. Nesse ponto, a história toma um rumo surpreendente. Há homens depravados residindo em Geá, benjamitas,
que se dirigem à casa do homem idoso e insistem: sabemos que você tem um hóspede. Traga-o para fora para que todos possamos ter relações sexuais com ele. Observe agora o desenrolar dos acontecimentos. O dono da casa sai e implora: por favor, não cometam essa maldade, meus irmãos. Afinal, este homem veio à minha casa. Não realizem essa horrível atrocidade aqui. Deixem-me trazer minha filha virgem e a concubina do homem. Abusem delas e façam o que quiserem com elas, mas não cometam esta coisa ultrajante contra este homem. Abordaremos isso mais detalhadamente posteriormente neste vídeo, mas o desdobramento subsequente é impensável. Diz no versículo 25 que: mas o homem não quis ouvir, então pegou sua concubina e a levou para fora até eles. Eles a estupraram e abusaram dela a noite toda até o amanhecer. Ao amanhecer, a deixaram ir. Agora, meu amigo, é por isso que eu disse que este vídeo pode ser considerado impróprio para menores e pode desencadear algumas coisas do seu passado. Porque eu quero que você imagine, aqui está um grupo de homens pervertidos, e eles estão se revezando para ter relações sexuais com esta mulher. Eles estão a estuprando durante toda a noite, até que pela manhã, eles finalmente a deixam ir. E é isso que acontece com essa jovem mulher triste. No início da manhã, a mulher volta, e enquanto clareava, ela desabou na porta da casa do homem onde seu senhor estava. Você pode imaginar, ela está tão desgastada, tão espancada, tão abusada durante toda a noite por esses homens, que mal tem forças para se arrastar de volta para a casa desse homem, e simplesmente desaba no alpendre e se deita. Agora, observe o que acontece a seguir. Diz aqui que quando seu senhor se levantou de manhã, abriu as portas da casa e saiu para continuar sua viagem, lá estava a mulher, sua concubina, desabada perto da porta da casa com as mãos no limiar. Levante-se, ele disse a ela, vamos embora. Mas não houve resposta. A mulher havia sido tão abusada que havia morrido. Observe que diz aqui que o homem colocou-a em seu jumento e partiu para casa. Agora, o que vai acontecer a seguir é muito triste e horrível, mas diz assim: quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou-a em 12 pedaços, membro por membro, e depois enviou-a por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: nada como isso já aconteceu ou foi visto desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora. Pensem nisso, discutam e falem. Esse homem levou sua concubina para casa, cortou-a em 12 pedaços, e sem dúvida, anexou uma carta a cada pedaço de sua concubina falecida e enviou um pedaço diferente de seu corpo para as 12 tribos de Israel com uma carta contando exatamente o que havia sido feito por seus próprios irmãos. Uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E quando estas outras tribos viram e leram o que havia acontecido com essa mulher, disseram: nada como isso já aconteceu ao longo da nossa história. Agora, há muito mais na história nos capítulos 20 e 21, então quero que você aguarde. Mas é aqui que quero começar a olhar para algumas lições que podemos aprender com isso. E a primeira lição é esta: quando não há responsabilidade em nossas vidas, temos uma forte tendência a nos desviar. Observe o capítulo 19 de Juízes, versículo 1, que lemos anteriormente, mas vou lê-lo novamente. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, você vê, quando você e eu não temos que prestar contas, quando não há medo de termos que nos explicar ou ser responsáveis por nossas decisões e ações, meu amigo, estamos mais propensos a tomar decisões ruins, porque pensamos que podemos tomar essas decisões isoladamente, sem ter que responder a mais ninguém. E isso é exatamente o que estava acontecendo em Israel. Não existia monarca, havia uma norma, entretanto, as pessoas não estavam observando a norma, ela não estava sendo efetivada. E como resultado, o que ocorreu? Acabaram realizando algo que provavelmente jamais imaginaram fazer.
A segunda pequena lição que desejo abordar é assegurar que tratemos cada ser humano como um representante da imagem de Deus. Neste ponto, esse homem expressou que seria equivocado vocês fazerem o que desejam com esse homem, mas podem fazer o que quiserem com minha filha e a concubina dele. A mentalidade dele era de que a vida e a virtude desse homem valiam mais do que sua própria filha e a concubina dele. Precisamos ter certeza, e é por isso que assistir a sites inadequados e coisas desse tipo, precisamos ter certeza de não fazer isso. Se você deseja parar de assistir coisas online que você sabe que não deveria estar assistindo, e você sabe do que estou falando, quero que você veja cada garota que você está olhando como um representante da imagem de Deus, como alguém, sua filha. Imagine se você gostaria que alguém olhasse para sua filha fazendo as coisas que você está vendo na tela. Mas aqui está a terceira coisa que quero destacar neste vídeo. Quanto mais você e eu nos afastamos de Deus, mais vulneráveis ficamos a realizar coisas que nunca imaginamos que faríamos. Você vê, quando você analisa o livro de Juízes como um todo, o que você perceberá é uma nação de pessoas que gradualmente se afastaram de Deus, têm se desviado lentamente. E o que ocorre nos capítulos 19 a 21 é o ápice do afastamento de Deus, mostrando o quão distante a nação como um todo se afastou de Deus. E meu amigo, você e eu não somos diferentes, pois se não mantivermos uma conexão estreita com Deus, se nos afastarmos de Deus, se nos desviarmos de Deus, é quando nós, assim como os israelitas, nos encontraremos realizando coisas que alguém, uma década antes, teria tentado nos alertar que faríamos. E estaríamos convencidos de que, de forma alguma, cometeríamos essas ações. Não há como eu me divorciar, não há como eu ter um caso, não há como ser demitido do meu emprego porque me encontraram assistindo algo online, não há como eu estar fumando maconha, ou o que quer que seja. Quanto mais você se afasta de Deus, mais vulnerável você se torna a cometer esse pecado. Agora, a narrativa não se encerra no capítulo 19. Eu gostaria que se encerrasse, mas na realidade piora, pois o que acontece agora, no capítulo 20, é uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, porque é a tribo de Benjamim que cometeu esse ato hediondo de pecado contra um de seus próprios irmãos israelitas. Então eu quero encorajá-lo a ler em detalhes os capítulos 20 e 21, mas para resumir, há uma imensa batalha. Milhares de vidas foram perdidas como resultado dessa batalha, de ambos os lados. E o que acaba acontecendo é que só restam 600 homens benjamitas. Então, no capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir remorso ou compaixão pela tribo de Benjamim, porque basicamente estão com medo de que essa tribo de Benjamim vá se extinguir, já que há apenas 600 homens vivos. Mas não há mulheres de Benjamim para eles se casarem e procriarem. Agora eles têm outro problema, pois estão preocupados que uma de suas 12 tribos de Israel vá se extinguir. Isso leva à minha quarta lição. Cada escolha equivocada que fazemos tem ramificações que não podemos escolher. Embora as ações desses benjamitas fossem erradas, as outras 11 tribos vindo e realmente lutando e matando-os foi uma escolha que tomaram e agora têm que arcar com as consequências dessa escolha. E os benjamitas também têm que lidar com as consequências de sua escolha errada. Ouça, você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher suas consequências. Cada decisão que você toma tem consequências e o dilema é que você e eu não podemos escolher essas consequências. Então, o que ocorre é que esses israelitas vão e matam homens desse clã chamado Jabes Gileade e há 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Então, eles pegam essas 400 mulheres e as dão a 400 dos 600 homens benjamitas para esses homens benjamitas procriarem. Mas qual é o problema? Matemática simples. Havia 600 homens benjamitas que não conseguiram encontrar esposas, porque todas as esposas foram assassinadas e mortas.
E 400 deles agora têm uma esposa dada a eles do clã de Jabes Gileade. Então, o problema é que agora há 200 homens de Benjamim que não têm esposas. E é por isso que eu disse que uma escolha errada muitas vezes leva a outra, porque o que ocorre a seguir é que esses israelitas basicamente dizem: sabe de uma coisa, nós todos fizemos um juramento e dissemos que não poderíamos dar nossas filhas a nenhum dos benjamitas, mas não diz nada sobre se elas forem levadas. Então, o que ocorre é que eles têm que tomar outra escolha errada e dizem: ei, sabem de uma coisa. E isso é o que os benjamitas precisam fazer. Eles enviam uma mensagem e dizem: ei, olha, tem um festival chegando, uma festa, e basicamente algumas de nossas filhas vão estar dançando e se divertindo nessa festa. Tecnicamente, não podemos dar nossas filhas a vocês porque fizemos um juramento, mas se vocês as encontrarem e as sequestrarem, isso é problema de vocês. Se vocês as encontrarem e sequestrarem, nós estaremos livres desse juramento, porque tecnicamente não demos nossas filhas a vocês, e vocês poderão ter uma esposa e procriar. Então, eles têm essa festa, e essencialmente esses 200 homens benjamitas vão e roubam e sequestram essas mulheres enquanto estão dançando em uma festa, e as levam de volta como suas esposas. Agora, pessoal, eu sei que esta é uma história louca, e tentei resumi-la o mais rápido que pude, mas o ponto é este. Uma escolha errada muitas vezes leva a outra, e todo tipo de escolhas erradas afetam outras pessoas. Percorra novamente essa história e veja quantas pessoas foram impactadas negativamente por uma escolha errada. Alguns dos homens benjamitas mereciam o que aconteceu com eles, mas a maioria das pessoas em Benjamim não tinha nada a ver com isso e morreram em batalha. O povo de Jabes Gileade também morreu. As mulheres foram então levadas de sua terra e dadas a esses benjamitas, e depois essas outras mulheres foram sequestradas pelos homens benjamitas e afastadas de suas famílias. Tudo isso aconteceu por causa de escolhas erradas, mas aqui está a quinta e última lição que quero encorajá-lo hoje. Deus tem graça para nós, mesmo no meio de nossas escolhas mais destrutivas. Note como o livro de Juízes termina. Diz aqui que os benjamitas fizeram isso e pegaram um número de mulheres que precisavam dos dançarinos que capturaram. Eles voltaram para sua própria herança, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquela época, cada um dos israelitas voltou de lá para sua própria tribo e família. Cada um voltou de lá para sua própria herança. E claro, o último versículo do livro de Juízes caracteriza e descreve todo o livro de Juízes. Diz aqui que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Meu amigo, embora Deus tenha sido gracioso ao permitir que esta tribo de Benjamim se reconstruísse e se repovoasse e não fosse extinta, houve consequências para suas escolhas. E se não há mais nada que você tire deste vídeo, quero encorajá-lo a entender que cada escolha que você e eu fazemos tem consequências. Muitas vezes, consequências que nem mesmo podem ser medidas e consequências que não podemos escolher. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.